Convido os irmãos a lerem dos versículos 26 ao versículo 30. Bom, a minha Bíblia, ela abre esse tema dizendo assim: a vinda súbita do reino de Deus. E os versículos de 26 a 30, desse capítulo 17, fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, enxofre, consumindo a todos. Amado Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra em nossas vidas. Obrigado pelas orações desses irmãos. Obrigado pelo livramento do irmão Giese, pela visão espiritual que ele teve de enxergar as tuas bênçãos e as tuas dádivas no momento de aflição, pela comprovação, Senhor, na palavra que a irmã Elaine nos trouxe, de Romanos 8:18. Creio, Senhor, que tudo que padecemos aqui é muito pouco para o que teremos na glória. Obrigado pela visão espiritual da irmã Andréa, Senhor, quando vendo pessoas que precisam de amor em todos os locais, seja perto ou distante. Tu és Deus de monte e também de vales, Deus de longe, Deus de perto. Agora, Senhor, usa teu humilde servo, teu pequeno servo, o menor deles, para nesse momento, Senhor, dividir essa pequena reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração. Peço perdão por minhas limitações. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, pela oportunidade da inteligência que o Senhor deu ao homem para estarmos aqui reunidos através do Skype. Meu Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos quando tantas pessoas nesse mundo, Senhor, nunca puderam estar por perseguição ao teu evangelho. Creio que tua igreja será mais amadurecida, como disse a irmã Elaine, depois disso tudo. É no nome de Jesus, Senhor, que te agradeço. Amém. Irmãos, esse texto de Lucas veio ao meu coração por esse momento que estamos vivendo, né, irmãos? Estamos vivendo um momento em que a informação que nós temos hoje em 1 hora, ela demorava 1 ano no século XIX para ser tida, conforme falam os especialistas. E hoje, meus irmãos, eu vejo que nós somos especialistas em tudo. Temos aqui no nosso grupo, agora, nesse momento, 2 irmãs competentes da área de saúde, não precisa dizer isso, a irmã Elaine, médica, e a irmã Andréa, psicóloga. E temos respeitado muito pouco, meus irmãos, as palavras e as orientações dos verdadeiros especialistas. Hoje somos especialistas em tudo. Somos repórteres, distribuindo áudios, distribuindo textos, distribuindo vídeos, visões, distribuindo catástrofes, distribuindo manifestações da natureza, nuvens que escrevem Jesus, nuvens que mostram anjo, vulcão que entra em erupção, vulcão que sai de erupção. E nós estamos sempre na busca que esses sinais falem nos nossos corações. Antes tínhamos como grande salvação os ventiladores. Todos morreriam pela ausência de ventiladores.
Hoje tem uma corrente de cientistas que falam que os ventiladores não são necessários a não ser em casos extremos, porque está se comprometendo um pulmão ativo. A hidroxicloroquina era uma grande vilã, salvou vidas, mas agora os anticoagulantes é que são salvadores de vida. Lá na obra essa semana discutíamos, dentre várias medidas, por conta do mestre de obras, o senhor Manuel, 56 anos, hipertenso, diabético. Mestre Manuel, um guerreiro no trabalho, um homem, um leão, como dizemos, para trabalhar. E ele se contaminou, deu soro positivo. Ele mora numa residência com a companheira, filhos, 2, e os namorados desses filhos, filhas e filhas, seus namorados respectivos, que praticamente se mudaram para lá por conta dessa pandemia, que não querem ficar juntos, dessas pessoas. E das 6 pessoas na casa, só ele se contaminou. Nós não sabemos como esse vírus age. Eu acho que nós deveríamos ouvir mais os especialistas. Ouvir mais quem está à frente. Ouvir mais quem está à frente dessa batalha. A semana passada foi uma semana que tivemos notícia de seu Manuel, que ele perdeu 75% da capacidade respiratória. E conversávamos com um médico, e o médico disse, não, 75% é pouco ainda, a gente teve paciente com 95% que se recuperou. Então não sabemos, não temos essa condição de ficar discernindo, divulgando principalmente informações como essas. E passado 4 dias em oração, todo mundo orou. E ontem tivemos a notícia, por sua filha, emocionada como eu estou, de que seu Manuel já está tirando o ventilador. De que seu Manuel já está se recuperando. E as orações, irmãos, até da igreja de Nice, que está aqui em nossa casa, no interior da irmã dela, eu creio que as orações levantaram o seu Manuel. E creio que o crente, ele tem que se comportar assim. Pensávamos lá na obra de colocar um túnel de descontaminação. Fui voto vencido quando eu disse que achava muito bom para a entrada dos funcionários. Surge logo uma corrente de especialistas, as pessoas sacam seu celular hoje como uma arma, uma fonte, um oráculo. Antigamente consultávamos o oráculo, consultávamos o Senhor. Utilizávamos a estola sacerdotal, o Turim e o Urim. E hoje, usamos o Google. E automaticamente veio um especialista, cientista, o doutor Bactéria, para dizer que o túnel não é eficiente, não é eficaz. E que não seria necessária a instalação. Mas, por outro lado, a gente recebe notícias de cidades que instalaram, como Aracruz, no Espírito Santo. O próprio hospital aqui em Salvador. Estamos assim, irmãos, sem saber para onde recorrer. A ciência, as irmãs que eu falei e outros que tiveram oportunidade, tenho certeza que o irmão Robson e outros que tiveram oportunidade de estar no mestrado, como pela glória de Deus e para a glória de Deus eu tive, no doutorado, como o nosso irmão Elias distante está, sabe que para se conseguir dados para fazer um artigo científico, demora-se meses. E para se conseguir dados para uma conotação científica, uma resposta, demora-se anos. A ciência se baseia em dados. Irmãos, 95% é o dado aceito pela ciência como verdade. O remédio de pressão, ou de açúcar, ou de qualquer outra enfermidade que tomamos, só 95% é comprovado. Temos tese e antitese, ou antítese.
A tese usa o remédio, a antitese o placebo. Se 95% controlar a pressão, o remédio funciona? Não, não se mede assim, se mede pela antitese. Se mais de 5% não tiver pressão arterial alterada, aquele remédio não funciona. Porque, na verdade, não está comprovado cientificamente que aquele remédio é eficaz ou que foi apenas uma influência psicológica. Onde está, então, a certeza? Ontem eu conversava com um grande amigo, ele é uma autoridade do governo do estado, tenho a oportunidade de ser seu grande amigo, uma das pessoas que eu considero com o maior QI que eu conheço, mais cultas que eu conheço, que domina diversos assuntos. E essa pessoa, autoridade no estado, ele estava me dizendo assim: Beto, eu sei que você é crente, não sei como você enxerga tudo que o mundo está passando, mas eu enxergo que o mundo nunca mais será o mesmo. Que tudo vai se transformar, que o próprio ser humano vai mudar. Não só hábitos, empregos, a forma de estudar, de se relacionar, de se cumprimentar, de se encontrar, de fazer lazer, de ter lazer, as escolhas, os transportes, o comércio. Fala-se já em shoppings que vão desmoronar, porque o comércio de rua vai ser ativo. Quem acompanha o mercado de ações, como eu sei que meu irmão Robson gosta, eu também acompanho e gosto muito, vê que o mercado saltita na lei da oferta e da procura, especulando essas respostas. Porém, irmãos, quando eu leio esse texto de Lucas, Jesus lembrava a gente duas crises globais, uma global e uma de grandes cidades. Todas as duas crises, irmãos, elas foram geradas pelo pecado. A primeira crise que Jesus toca é a crise do dilúvio. A Bíblia diz que Deus viu que o homem era mau desde sua meninice e que ia destruir todo ser vivo na terra. E preservou 8 almas, irmãos. Preservou Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. Dessas 8 almas nós descendemos. E Deus diz em Gênesis que não adiantava, que não ia mais destruir o mundo. O homem era mau. Não adiantava destruir a vida. Porque o homem era mau desde a sua meninice, desde o seu pensamento, desde o seu entendimento. Como disse a irmã Andréa, que estuda as mentes humanas e o comportamento, somos egoístas desde o nascimento. Até quando a gente divide o ventre, irmãos? Os gêmeos dentro do ventre lutam por espaço. É da nossa natureza a autoproteção. A segunda crise que Jesus lembra é de Ló. Ló era crente, foi criado aos pés de Abraão, chamemos assim, pai da fé, nas maiores religiões do mundo, o cristianismo, a nossa, o judaísmo e o islamismo. E ainda digo outro, o catolicismo, que se transformou em uma religião própria. E Ló foi ali criado e foi morar naquela cidade Sodoma e Gomorra. Ele escolheu os vales verdes, como muitas vezes escolhemos. E quando Ló vivia ali, muitos até falam, os teólogos, que Ló não foi um grande missionário. Discordo completamente, porque Hebreus diz que o justo Ló sofria com tudo o que via. E por tudo o que viveu, Ló não se contaminou. E mesmo avisado por anjos
somente 2 almas e mais Ló, 3 pessoas se salvaram, porque a mulher de Ló olhou para o mundo, desejou o mundo e virou estátua de sal, se recordou do mundo. E os namorados, os genros de Ló, namorado das filhas de Ló, acharam que ele estava com gracejo. Como meu amigo disse ontem, Beto, você é crente? Porque eu disse a ele, eu estou tendo que trabalhar, amigo. Ele pode ficar em casa, é uma autoridade. Giese não pode. Eu não posso. Andréa não pode. Elaine não posso. Não pode. Creio que Robson também não. E muitos outros irmãos. Temos que ir. Eu conversava ontem com uma pessoa e com o presidente do Sintracom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ele me dizia assim, Alberto, doutor Alberto, conheço o senhor desde que o senhor começou na engenharia. Isso já tem 24 anos. Nas obras 29, a gente fica, o tempo passa e a gente não sabe onde deixou os anos. E eu conversava com ele e dizia, antes, os operários estavam todos querendo ficar em casa. Mas aí, de repente, eles começaram a chegar em casa e ver os colegas deles sem emprego, passando fome, necessidade. Até, irmãos, pedindo aos vizinhos. E hoje eles querem trabalhar. Então vivemos esses momentos difíceis, essa crise nova, como tantas crises que o mundo teve. Mas no texto que Jesus está nos falando, é que temos que, nessa hora, estar atentos e ouvir a mensagem que vem dele. Não podemos estar contaminados. Hoje o mundo já providenciou a resposta. Trouxemos o mundo para dentro de casa. Poderia ser um momento de reflexão mundial. Eu dizia isso a meu amigo. Rapaz, aproveite esse momento. Reflita no que você crê. Você foi criado no catolicismo, pegue a Bíblia e leia. Abra no Google. Mas o que o mundo já fez? Ele trouxe o mundo para dentro da nossa casa. Nas lives dos grandes cantores. Ontem um amigo meu, autoridade também no governo, homem que morou fora, me mandou a live de Bel. Só as antigas. Como o mundo providenciou, irmãos, e providencia o afastamento de Deus, no entretenimento, na pouca importância para esse momento. É um momento de reflexão, irmão. Eu tenho clamado a Deus para que o Senhor fale comigo. Como Jesus disse, que lá em Gênesis, Noé começou a construir a arca. Era um louco, construindo um barco no deserto. Mal chovia. O rio estava a quilômetros de distância. Eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, refestelavam e comemoravam. Aquele era um louco. E veio o dilúvio. Quando Ló, os anjos chegaram, dormiram na praça, não durma não, durma conosco. Entrou na casa de Ló. O que os homens fizeram? Traz para cá esses homens para que conheçamos. Não ouvimos as mensagens de Deus. Irmãos, eu tenho orado por isso. Orado para que eu ouça a voz de Deus nesse turbilhão. Para que eu ouça a voz de Deus, o que Ele quer me dizer nesse momento. Eu saio para trabalhar com medo.
todos aqui saímos. Eu converso sempre isso com Cláudia, minha esposa. Claudinha, coloco minha máscara, higienizo as mãos, abrimos as janelas, mas temos que trabalhar. Como a irmã Elaine sempre ora, o caixa do supermercado está lá para atender minha esposa quando faz mercado. Andréa está lá para acompanhar os que estão padecendo suas perdas. Giese está lá para garantir o emprego dele. E digo mais, irmãos, essa pessoa que assaltou Giese vai comer. Porque como orou a irmã Andréa, nunca amamos tão pouco. Se os pedintes indigentes já eram afastados da sociedade, já viviam à parte, mal zelados e abandonados, irmãos, hoje, quando a gente pega que vai dar, que uma pessoa se vem para pedir algo a gente, o número de pedintes é absurdo. As pessoas fecham o ouvido e temem, não é mais o assalto, é a contaminação. Gente, essas pessoas que estão na rua, eu não posso deixar de amar, como disse minha irmã Andréa. Eu acho que esse mundo, meu amigo tem razão. A autoridade tem razão. Amaremos muito menos. Nos tocaremos muito menos. Estaremos muito mais afastados. Seremos mais individualistas. Mais preocupados conosco e com nossa família. Eu não posso me contaminar e contaminar minha esposa e meus filhos. Mas eu posso querer que o meu porteiro atenda o interfone. Eu quero que o caixa me atenda e que o mantimento chegue à minha mesa pelos caminhoneiros. Tira de mim essa visão egoísta, Deus. E mostra o que o Senhor quer falar. Paulo, em Filipenses 4,13, diz um versículo que eu nunca vi tanto nos carros. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo agora, irmão, fala em nome de Jesus, ele vai se curar. Parecendo, meus irmãos, aquela passagem de Isaías, quando ele disse que todo mundo ia correr e agarrar na orla de um judeu para dizer, eu sou judeu, eu sou judeu. Parecendo aqueles exorcistas, filhos de Seba, que diziam assim, conjuro você, em nome do Deus que Paulo prega. Mas, irmãos, isso só funciona quando eu tenho comunhão. Quando eu tenho santidade. Não funciona eu arrotar fé sem crer. E quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Ele é galardoador dos que te buscam. Hebreus 11:6. Paulo, quando disse isso, no versículo anterior, ele disse assim, eu sei viver com abundância. Ô irmão, eu não sabia viver com abundância não, irmãos. Eu não sabia viver com abundância. Porque quando eu tinha abundância, eu mal me planejei. Eu pouco pensei no próximo. Eu não fui humilde. E Paulo diz assim, eu sei viver com abundância, sei viver com fartura. E eu aprendi a viver com necessidade. Obrigado, Senhor, eu estou aprendendo a viver com necessidade. Com limitação do ir e vir. Todo mundo na igreja sabe, minha família, o quanto eu sou apaixonado por duas rodas. Meu maior prazer, dia de sábado, eu pego minha moto, era a bicicleta, é a moto, é a bicicleta, é a moto. Como diz o irmão João, você é um as das duas rodas. E aí eu pego minha moto, aí digo a minha mulher, brinco com ela,
Ela diz assim, vai gastar gasolina, né? E aí eu vou até Itapuã, pela orla. E eu não volto pelo mesmo lugar, não, irmãos. Eu volto pelo mais distante, eu volto pela paralela. Eu volto pelo Iguatemi. Eu vou no Barbalho e vejo o meu tempo antigo. Sabe, irmãos? É triste a gente ser limitado. Mas Moisés disse no Salmo 90, Senhor, alegra-nos pelos anos que nos afligiste. E eu quero me alegrar, meu irmão. Eu quero pedir a Deus que Ele fale no meu coração. Eu quero pedir a Deus que eu aprenda a viver com tudo isso e possa escrever tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo, preso, das 13 cartas dele, ele escreveu 4, irmãos. E a de Filipenses, que ele fala isso, no versículo 2 ele canta o hino de amor, do amor de Cristo, que saiu da sua glória, deixou tudo para estar aqui entre nós em carne. Sabe, irmãos, o mundo nunca mais será o mesmo. Eu tenho certeza. Mas se nós, igreja, nós crentes, trabalharmos internamente e externamente para transformar em um mundo diferente, pessoas que nunca falaram de Deus comigo lá no trabalho estão me mandando versículos bíblicos. Ontem, quando a notícia de seu Manuel foi enviada, eu coloquei glórias a Deus, linguagem de crente. E várias pessoas colocaram glórias a Deus. Seria necessário uma pandemia para este mundo dar glórias a Deus? Que haja, então, irmãos, a pandemia para se dar glórias a Deus. Porque, irmãos, o que eu quero deixar e encerrar é dizer que nós temos mais 2 crises, entre outras, como aqueles jovens na Babilônia, como os profetas. Hoje, irmãos, estamos como profetas. Hoje sentimos na pele um pouco do que sentiu Jeremias, preso na lama, enterrado na cisterna, salvo por corda de lençóis. Hoje estamos sentindo o que sentiu Isaías, que pregou nu e foi cerrado no meio, que viveu por ração, deitado de um lado e depois do outro. Hoje estamos vivendo como Daniel, que foi roubado de sua terra adolescente e que não queria se contaminar e escolheu água e legumes. Hoje estamos vivendo, irmãos, como Jesus, que deixou a glória para viver no mundo imundo, numa carne imunda, e foi santo, e teve coragem de perguntar, mostre-me, se eu tenho algum pecado, mostre-me. É tempo de reflexão, irmão. Tenho aproveitado para me perguntar e tirar de mim, extrair de mim, Senhor, do que estou pecando. Não. Senhor, esmurra a minha carne. É momento de reflexão, irmão. É momento de ouvir. Tenho certeza, irmãos. Tenho certeza, não sou teólogo, mas tudo isso aponta para o retorno do meu rei. E eu não vou deixar de ter coragem de dizer isso. Eu quero e preciso trabalhar. Quem não gostaria de estar em casa? Não lhe faltar mantimentos. Protegido. No próprio Lucas, chegaram para Jesus e disse assim, afasta-se daqui. Os herodianos disseram, afasta, vai embora, rapaz. Herodes vem aqui para lhe pegar.
Lucas 18. Foi que Jesus disse: vá dizer àquela raposa que eu prego o evangelho, que eu curo, que eu expulso o demônio. E aí, irmão, a Bíblia me diz em Hebreus 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, eternamente. Levanta em nós a bandeira da fé, Senhor. Eu quero entrar na arca, irmãos, que é Cristo. O dilúvio se aproxima. A igreja, para mim, tem que estar consciente disso. Eu quero estar consciente disso. Eu quero estar consciente disso. Eu tenho orado para ouvir essa palavra. E eu não vou dizer que o mundo vai ser o mesmo, ou não vai ser o mesmo. Não, irmãos. O mundo não vai ser o mesmo. Mas não é fisicamente, não. Ele não vai ser o mesmo espiritualmente, porque o reino de Deus a cada dia está mais próximo. E é nisso que eu creio. Esse vírus, para mim, é um dos últimos alertas. Este vírus, para mim, é um dos últimos avisos. Entre na arca. O dilúvio virá. Ouça os anjos, saia daqui, fogo do céu vai descer. É assim que eu tenho pensado. A despeito de teologia, a despeito de doutrinas, eu tenho orado a Deus e quero ouvir a voz dele. E se é isso que ele está me dizendo, eu creio e vou viver pela fé. E tenho orado todo dia para tirar de mim o lampejo ainda, o resto que há em mim da falta de fé, do amor, como pregou, como orou a irmã Elaine e a irmã Andréa. O amor pelo próximo. Porque eu quero me proteger e deixar o próximo de mim para me servir desprotegido. Eu oro em nome de Jesus. Que esse momento traga ao coração de cada um de nós uma palavra de exortação, como tem trazido ao meu. Deus tem me exortado. Deus tem me exortado. Deus tem me exortado. Tem me dito não faça isso. Tem me dito isso também é errado. Tem me dito não pense nisso. Precisou uma pandemia mundial, morte de pessoas, sofrimento de famílias, para trazer ao nosso coração freio. Charles Spurgeon dizia uma frase, desculpem, C.S. Lewis. Deus sussurra com as bênçãos, fala nas profecias e grita no sofrimento. Deus está gritando nos nossos ouvidos, irmãos. E eu oro a Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ouvi-lo. Obrigado. Amém. Irmão Robson. Amém. Louvado seja Deus. Passamos a palavra ao pastor, as considerações finais e poder orar e nos dar a Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aí ouvindo atentamente a palavra, a reflexão trazida pelo irmão Alberto. Agradecemos a Deus por essa palavra, que Deus continue abençoando o seu servo. E meditando, meus irmãos, justamente nessa palavra, fazendo esse link com o momento que nós estamos vivendo, que a Bíblia é clara aí no texto que nós lemos, o irmão Alberto trouxe, que assim como foram nos dias de Noé e de Ló, ou seja, os dias de Noé e os dias de Ló se repetirão no fim.
E nós precisamos estar atentos a isso. Não apenas saber, mas como lidar com isso. Né? Porque a característica principal daquele tempo, que Alberto trouxe, daqueles 2 momentos da história, foi a indiferença. Então o povo estava indiferente aos sinais, indiferente à palavra. Tanto Noé, como o próprio Alberto falou aí, apenas 8 pessoas entraram na arca, acreditaram, tinham fé ativa, como nos dias de Ló, em que também ali apenas 4 pessoas saíram ilesos, ou seja, na verdade, a mulher de Ló acabou ficando na estrada. Então, só 3, Ló e as 2 filhas, escaparam. Poucas pessoas. Então, meus amados, oremos a Deus para que o Senhor, eu tenho orado a Deus muito no sentido de que Deus me ajude a ver o seu propósito, a ter esse discernimento. Qual é o propósito de Deus? Em que lugar eu estou nesse propósito de Deus? A vontade de Deus. O desígnio de Deus. Então, meus irmãos, busquemos isso. Busquemos estar no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar que nós temos que estar. Não é no centro da nossa vontade. Não é naquilo que nós queremos, que achamos melhor. Porque nós vimos domingo passado que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Aliás, na quarta-feira. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Estão extremamente distantes. Né? Assim como está distante o céu da terra. Então vamos orar. Graças a Deus aqui está tudo bem. Né? Graças a Deus aí pelo livramento do nosso irmão Giese. Conversamos sobre isso ontem. Os males, o menor, meu irmão Giese, minha irmã Elísia. Então Deus cuida do seu povo. Né? Aquele que busca a Deus, nós colocamos até aí no grupo a figura do leãozinho, né? Os leões, os filhos dos leões sofrem e necessitam. Mas os que esperam no Senhor têm as suas necessidades atendidas. E mesmo que não seja dentro da nossa perspectiva, mas Deus está cuidando de nós. Mesmo quando a resposta que nós queremos não vem, Deus está cuidando de nós. Glória a Deus por isso. Então vamos orar ao Senhor. E à noite estaremos reunidos novamente, a partir das 19 horas. Graças a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Pai amado, a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, nossa ação de graças. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos feito entender a necessidade de uma dependência maior de Ti nesse tempo. Que o homem não terá respostas se do Senhor não vierem essas respostas. Que as nossas forças, os nossos recursos são muito pouco diante dos desafios que a vida nos impõe. Nos ajuda, Senhor, a estar dentro do Teu propósito, a enxergar com os óculos de Cristo esse momento que o mundo vive. A ter a perspectiva correta, a percepção correta, não ilusória, não a partir do conforto, da zona de conforto e de segurança que nós mesmos estabelecemos, mas que seja a Tua vontade, Senhor, seja o Teu propósito, o Teu querer, que o Teu nome seja
sempre exaltado em todas as situações. Obrigado pelo culto a Ti nessa manhã. Louvor, adoração, a palavra ministrada, os clamores foram feitos, foi compartilhado também, colocamos diante de Ti agradecidos por tudo. E continua nos guiando, Pai, nos orientando. Todo o Teu povo, aqueles que clamam pelo Teu nome, e toda a humanidade, Senhor, possa sair desse momento, Pai, com uma visão ampliada, visão espiritual. Essa nossa oração, Pai, não por nossos méritos, mas é em nome de Jesus Cristo que nós chegamos ao Senhor, humildemente. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, continue abençoando. Seguimos em oração para que Deus nos sinalize o momento em que devemos retornar ao nosso convívio no santuário. Espero que seja o mais rápido possível. Está em oração por isso. Deus abençoe os amados irmãos. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meus queridos, que Deus guarde a cada um o seu amor, na sua paz e sua proteção. Amém. Beijos. Glória a Deus.